Olá, queridos e amados, vamos a mais uma meditação bíblica, sequenciando nosso estudo no Salmo 86, versículo 15. Observe a narrativa. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Amados, nós vimos no nosso estudo anterior que o salmista fez menção dos reis pagãos. Esses reis que gestavam debaixo de tirania, de opressões, impondo as suas vontades com violência, sendo eles honrados porque eram tirânicos, eles oprimiam as pessoas e desta maneira o salmista vai dizer que eles são soberbos e violentos. Eles violentavam todo tipo de princípio, como nós vimos, sem se importar com a dor alheia. Mas o salmista também diz que eles agiam desta maneira porque eles não temiam o Senhor, eles não reconheciam Deus e Elohim como seu Senhor. Logo então, amado, nós aprendemos que toda a catástrofe do comportamento humano se dá pelo fato de que o homem se abstrai do convívio de Deus, da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, as nossas emoções, as nossas vidas e os nossos efeitos bélicos são neutralizados pela palavra de Deus. E nós passamos a ser o bom perfume de Cristo. Então esses reinos pagãos, tirânicos, violentos e soberbos, era o fato porque eles agiam assim, porque não conheciam Deus. Talvez, meu querido e amado, esteja acontecendo muitas discrepâncias na sua vida. De repente, muitas coisas estão acontecendo de maneira que está lhe trazendo desconforto. Você está se sentindo escravo do pecado. De repente, é porque você não tem conhecido o Senhor como Deus. Porque não tem o temor na palavra de Deus, logo então o seu coração tem poder arbitrário de fazer tudo aquilo que desagrada o Senhor. E como nós vimos, a consequência dos nossos erros será sempre algo catastrófico porque irrita o Senhor. Agora, observe aqui quando o salmista diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça. Nós temos aqui uma conjunção coordenativa adversativa. Na contramão desses reinos pagãos que eram violentos e tirânicos, nós temos um Deus que sobrepõe-se em graça, em excelsa, em protuberância, muito mais excelente. E veja o que ele diz: mas tu és o Deus compassivo. O nosso Deus, ele é cheio de compaixão. Na priori, podemos aqui fazer inferência, o amor que Deus tem por nós antes da fundação do mundo, preparando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E aí João 3,16, ele vai dizer: porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos um grande amor, um amor inaudito. Nós temos uma grande compaixão. Então o nosso Deus, ele é um Deus de uma grande compaixão, porque ele nos amou primeiro. E aí a pergunta que nós podemos fazer é: existe algum Deus que se compare ao nosso Deus? Um Senhor grandioso como o nosso Deus, que se importa conosco, que nos ama antes mesmo de nós existirmos. A outra qualidade do nosso Deus, diz o texto, ele é cheio de graça, ele é cheio de graça e ele é cheio de paciência e grande em misericórdia e em verdade. Observe que ele é cheio de graça. Por que o nosso Deus é cheio de graça? Meus amados, nós temos aqui uma expressão precursora do Novo Testamento, lá em João capítulo 1, versículo 14, que diz que Cristo é cheio de graça e de verdade. Ou seja, toda a realidade de existência emana do trono de Deus.
Ele é cheio de graça e de verdade porque ele cria, ele estabelece leis, ele sanciona as leis e rege todos os eventos da vida. Ele é o Senhor. Quando nós observamos Gênesis capítulo 1, ali na criação, Vaiomé Elohim, ou seja, disse Deus, e logo tudo vai acontecendo. Então ele tem esse poder, ele é pretuberante, ele é poderoso, onde as suas palavras dão ordem e as coisas começam a existir. Ele é o único Deus. Por isso o texto diz que ele é cheio de graça. Nele, na sua essência, emana o poder dos eventos. Seja a vida, seja a morte, seja criar, seja manter, seja castigar, seja abençoar, ou seja, tudo emana do trono de Deus. Por isso ele é cheio de graça. E essa graça, ela é um aglutinado de todo o ser da sua existência, a sua eternidade, a sua deidade, de quem de fato Deus é. Nós podemos observar que quando Jó ele foi tentado, o tentador pediu permissão de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás só é Satanás porque Deus o fez para este fim. Satanás não tem poder próprio. Ele precisa da permissão do Todo-Poderoso, que é cheio de graça. Então, meus amados, se nós pertencemos a esse poder, se nós pertencemos à grei, né? Se nós pertencemos à família desse Jeová Sabaote, ou seja, Senhor dos Exércitos, aí a pergunta que nós podemos fazer é: quem nos separará do amor de Deus? Como disse já o apóstolo Paulo, a resposta é: nada pode nos separar do amor de Deus, porque ele está cheio de graça. Ele nos dá o dia, ele nos dá a noite. Esse é o nosso Deus que providencia todas as coisas para bem-estar da sua criação. Continuando, observe a próxima que o salmista diz: ele é paciente e grande em misericórdia e em verdade. O Senhor é paciente, ele não se desespera, porque o próprio tempo está sob o seu controle. O Senhor não fica ansioso, porque ele é o tempo. Ele é a própria existência da concatenação do tempo. Então, ele é paciente, o nosso Deus. A sua centralidade, a sua graça, eu vou usar a expressão, sua resiliência, nunca entra numa questão trêfega. O seu comportamento, o comportamento de Deus, não é mexido na sua excentricidade. Por quê? Porque ele é o próprio tempo, ele é a eternidade. Ele em seu ser está completo. Nele não existe lacuna de ausência. Então, o termo paciente aqui está coesa a um aspecto completo, a um Deus completo. Ele não tem tristeza, ele não tem falha, ele é perfeito. Então você observa as qualidades do nosso Deus. Primeiro, ele é compassivo. Segundo, ele é cheio de graça. Terceiro, ele é paciente. E veja o quarto, ele é grande em misericórdia. Grande é um adjetivo de dois gêneros na nossa nomenclatura gramatical. E grande aqui é em poder. O nosso Deus é poderoso. Ele é grande em poder, ele é grande em misericórdia. Por que o nosso Deus é grande em misericórdia? Porque ele é o baluarte da verdade. Ele tem poder de perdoar pecados. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode libertar o homem de qualquer intempérie da sua vida. Meus amados, não existe nada que o Senhor não perdoe. É claro que a Bíblia vai dizer que aqueles que blasfemam do Senhor, não crer no Senhor como Deus, esses não terão perdão ou não serão salvos. Mas tudo que nós confessarmos de todo o coração, Deus perdoa. Então, nada
que o Senhor não venha perdoar, você só precisa confessar. Então o texto diz que ele é grande em misericórdia. A palavra misericórdia, que é a palavra então hesed, que é a palavra em hebraico, para misericórdia, é uma ação intrínseca do comportamento de Deus. E esse comportamento intrínseco de Deus, ele é capaz de perdoar pecados, libertar o homem de qualquer opressão e angústia, que você e que eu, que nós precisamos é clamar pelo nome do Senhor. E para terminar, o texto diz, e em verdade, ele é grande em misericórdia e em verdade. Por que o nosso Deus é grande em verdade? Porque não há outro nome entre os homens pelo qual alguém pode ser salvo, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a única verdade. Quando nós olhamos, por exemplo, João, nós ouvimos a narrativa ali, e Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eigou em mim, rodos, aletheia, psique, é a palavra em grego ali, dizendo que o Senhor é a única verdade. A verdade que salva, a verdade que estabelece, a verdade que é aquela límpida. Ela não veio para enganar. O Senhor é o único que tem esta verdade. Então você observe, meus irmãos e amados, as qualidades do nosso Deus. Recapitulando, o nosso Deus é compassivo, o nosso Deus é cheio de graça, o nosso Deus é paciente, o nosso Deus é grande em misericórdia e em verdade. Ele é maior do que todos os deuses. Lembra quando Moisés se encontra com o Senhor na sarça ardente? E naquela confabulação, Moisés pergunta quem é, e ele diz, eu sou o que sou. Arié, Axé, Arié, eu sou o que sou. Eu sou Deus, Moisés, que criou todas as coisas. Meus amados e queridos irmãos, continue firme na fé, nesse Deus poderoso, único e suficiente. Nele nós somos mais do que vencedor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que o seu coração seja unicamente gestado, gerenciado por esse Deus que é grande em misericórdia e em verdade. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima meditação, em nome de Jesus.